Olá! Vamos continuar falando sobre álcool? Neste vídeo eu quero falar com você sobre quando você pode se considerar dependente ou ter desenvolvido um transtorno por uso de substâncias, como é chamado agora. O DSM-5 classifica 11 pontos a serem observados, divididos em 4 categorias. A primeira categoria é a falta de controle sobre o uso de uma maneira que prejudica aquela pessoa. Então, a pessoa ela passa a ter uma necessidade cada vez mais de usar aquela substância e em quantidade cada vez maior. A pessoa ela percebe que ela precisaria reduzir um pouco o uso do álcool, mas ela não consegue. Ela só aumenta cada vez mais. A pessoa passa muito tempo da vida dela envolvida com pessoas que também gostam de beber, em momentos, em movimentos onde o álcool é oferecido de maneira abundante, e a maior parte dos momentos da vida dela passam a estar envolvidos com o uso de álcool. Outro aspecto importante também é a relação que se tem com os prejuízos sociais. Então a pessoa começa a observar que ela está tendo muitas brigas em casa, ela está tendo prejuízo no trabalho, ela falta no trabalho, ela não consegue render como ela rendia, então ela bebe muito às vezes no final de semana e na segunda ela não consegue trabalhar, só começa a trabalhar de fato lá na terça-feira. Alguns casos que eu atendo, eu escuto as pessoas dizerem, não, mas eu bebo só no final de semana, eu consigo, não tenho, nada me prejudica o álcool, porque eu consigo trabalhar perfeitamente durante a semana, mas não é verdade. Se você bebeu muito e se intoxicou, encheu a cara, tomou um porre no final de semana, você não vai conseguir render a mesma coisa na segunda-feira. E às vezes a quantidade que você tomou foi tão prejudicial para o seu corpo que inflamou seu corpo a ponto de que ele vai levar mais de uma semana para se desintoxicar até. Então esse é um dos aspectos a serem observados também para você classificar se a pessoa tem dependência daquela substância ou não. Outra questão, a pessoa reduz atividades sociais, ocupacionais, recreacionais, importantes para a vida dela por conta do álcool. Ela passa a deixar de fazer coisas que ela gostava. Eu gosto de jogar futebol, ou eu gosto de jogar beach tênis. Eu paro de fazer isso porque eu vou para casa tomar uma cerveja. É melhor a cerveja do que qualquer outra coisa na vida. Esse também é um aspecto a ser observado para se diagnosticar o transtorno por uso de substâncias. Uma outra categoria é o uso de risco. Nós falamos no vídeo anterior sobre quantidades, nos vídeos anteriores também sobre o quanto o uso de uma maneira abusiva pode trazer prejuízos, mas a pessoa passa a usar o álcool em situações que trazem perigo para a vida dela. Ela usa o álcool, pega o carro, vai dirigir, não entrega o carro para mais ninguém dirigir, só ela dirige. Muitas vezes acontecem acidentes onde ela se machuca, ou às vezes até perde a vida, ou atropela outra pessoa, ou às vezes ela cria situações perigosas nos relacionamentos sociais. Por exemplo, ela começa a beber, homens que já têm transtorno de personalidade e bebem, que passam a agredir fisicamente os filhos, ou a esposa, a companheira, a namorada, ou então vai para a balada e briga, sai confusão. Tudo isso também já é indício e já deve ser considerado ao tentar descobrir se aquela pessoa é dependente ou não. A pessoa ela continua a usar a substância mesmo percebendo que aquilo está trazendo prejuízo para ela. É sinal de que ela já perdeu o controle sobre a substância. Ela já sacou, ela já percebeu que tá demais, mas ela não consegue parar e cada vez vai aumentando. Ela tem uma falsa sensação de controle, mas não tem. De fato, não tem o controle sobre. Outra categoria a ser observada são aspectos mais voltados a sintomas farmacológicos. Então, a pessoa desenvolve tolerância. Antes ela tomava 4 unidades de álcool, passa a tomar 6, depois passou a tomar 8,
né? Eu tomava uma taça de vinho, que corresponde a uma unidade de álcool por dia ou por evento social. Agora eu passo a tomar uma garrafa de vinho todos os dias, 8 unidades de vinho todos os dias. Esse é um aspecto bem importante. Quanto maior a tolerância, maior a quantidade de álcool no corpo, maior os prejuízos que ele traz para a vida da pessoa também. Uma das principais características é como se fosse uma comprovação real da dependência química do álcool, é a síndrome de abstinência, que é muito característica e muito específica de quem usa o álcool. Enjoo, dor de cabeça, irritabilidade, às vezes uma tristeza, uma apatia, tremores. Há muito tempo atrás, o tremor era uma das questões que definiam se ela era dependente ou não, né? Hoje não é mais assim. O tremor ele vem mais para o final, quando a pessoa já tem um prejuízo muito significativo com o álcool. Hoje a gente entende que a dependência ela já pode ser classificada muito antes que esses tremores apareçam. Algumas pessoas também têm alguns episódios psicóticos, elas começam a ter percepções, visões. Nos homens é muito comum o aumento do ciúme. Homens alcoólatras são homens controladores, homens ciumentos, muito mais do que mulheres. Então, todas essas características são sintomas que vão indicar que a pessoa realmente é dependente química daquela substância e tem um transtorno por uso de substância instalado. E tem um nível, né, como se fosse uma graduação nessa questão da dependência. Algumas pessoas têm uma dependência mais leve, outras uma dependência mediana, moderada e outra uma dependência mais grave. Segundo o DSM, se a pessoa tem 2 ou 3 dos critérios citados acima, eu posso considerar que ela tem uma dependência leve. Se ela tem de 4 a 5 dos critérios acima, eu posso considerar que a dependência dela é moderada. E se ela tem a mais de 6 critérios desses que eu falei agora para você, significa que ela tem uma dependência grave. Para que serve isso? Para saber para onde vai o tratamento. Se o tratamento pode ser feito ambulatorialmente, ou seja, a pessoa vai no consultório de um psiquiatra, de um psicólogo e conversa com ele, ou se nos casos de dependência moderada grave, ela precisa de uma internação. Então é importante que você que está procurando por esse tipo de conteúdo, que tem interesse por isso, entenda para poder ajudar outras pessoas ou para poder se ajudar também. É importante que você saiba também que esses critérios eles precisam permanecer por 12 meses, eles precisam já estar incorporados ao jeito de ser da pessoa. Não quer dizer que a pessoa faltou um dia no trabalho, não foi porque tomou um porre no final de semana, foi para a festa de final de ano da empresa e bebeu tanto, fez tanta besteira e na segunda não foi trabalhar. Ela já tem um critério. Ela está deixando de ir para as festas com a família para poder sair mais com os amigos que bebem. 2 critérios. Nossa, ela tem a dependência leve. Não, isso precisa ser algo que seja contínuo durante um ano, para que a gente possa considerar de fato que essa dependência está instalada. Fico por aqui. No próximo vídeo eu quero dar algumas dicas para você que bebe e acha que está passando da conta e algumas dicas também para os familiares das pessoas que já são dependentes químicos e que não sabem o que fazer, como ajudar. Te aguardo lá. Um abraço e até mais!